Bem-vindos a mais um episódio do Cango Ciência. Hoje a gente tem um assunto importante, atual, e nesse momento não sei se dá para falar pós-pandemia, a pandemia ainda está aí, se vacine. Mas a nossa entrevistada, ela é psicóloga clínica formada pela Unisantos, psicanalista, especialista em psicologia em saúde, especialista em psicologia organizacional, especialista em neurociência. A gente vai ficar aqui, o episódio inteiro vai ser o currículo. Diretora técnica da clínica NSP Vida, atua como psicóloga no SUAS, que ela vai explicar o que é, em Santos, coordenadora do CAPS no Guarujá, preceptora de estágio da Universidade Federal de São Paulo e Universidade Católica de Santos, atualmente atua no SUS como psicóloga técnica. Então, a entrevistada Luciene Dalla Valle. Bom dia. Bom dia, obrigado por ter aceito o convite. Já falando desse negócio da pandemia, a pergunta é justamente essa. Após a pandemia, a gente ainda está na pandemia, mas após a pandemia, teve mais gente procurando psicólogo porque ficou doente por conta da pandemia ou já estava doente antes e a pandemia piorou o quadro? A gente teve as duas situações, né? As pessoas que estavam adiando esse momento de cuidar da saúde mental e, de repente, se viram trancadas em casa e aquilo veio à tona mais do que nunca. Então, de repente, a pessoa precisa lidar com seus fantasmas, dos quais ela estava fugindo o tempo todo. E também as pessoas que, por causa da pandemia, todas as questões envolvendo isolamento, envolvendo questões financeiras, perdas de pessoas próximas, que acabaram desenvolvendo alguma dificuldade e precisaram desse apoio psicológico. Nesse caso também, por exemplo, existia alguma questão, por exemplo, a pessoa estava acostumada a estar na rua, trabalhava e ficava pouco em casa, pessoa que tem uma família. E ela acabou desenvolvendo algum problema porque finalmente teve que conviver com a esposa, o marido, os filhos. Com certeza. Famílias ficaram mais unidas e outras famílias degringolaram. Porque eu estava ocupada na rua e não prestava atenção no que estava acontecendo. Deixava para lá os problemas com o meu cônjuge, os problemas com os meus filhos. E, de repente, está todo mundo confinado, tendo que se aguentar. Teve mais separação, será? Será que existe esse dado? Teve muitas. Não acho que, por enquanto, tem um dado oficial sobre isso. Mas que muitas existiram, com certeza. E, por exemplo, também teve, durante a pandemia, a preocupação com o medo de ficar doente. Sim. De pegar Covid, ainda não tinha vacinação e tal. Muita gente acabou desenvolvendo alguma coisa relacionada... Toque. Eu estava vendo esses dias também a pessoa que começou a passar álcool não sei quantas vezes na mão e continua até hoje o tempo inteiro passando álcool na mão e tal. Que tá certo, tem que continuar passando álcool. Mas tem um limite também. Sim. Então, Desenvolve o toque? Sim, a gente teve toque, a gente teve quadros depressivos, quadros ansiosos. E a gente também teve, curiosamente, casos de fobia social. Então, a pessoa era super ativa, fazia um monte de coisa e, de repente, se viu confinado e não queria mais sair de casa. E aí sofreu muito para voltar, as empresas começaram a voltar no híbrido, recentemente muitas empresas voltaram no presencial e as pessoas com dificuldade a retornar essa realidade porque querem ficar em casa. Que também é curioso, porque, por exemplo, se deu para trabalhar online, fica aqui o apelo para as empresas, se deu para trabalhar online, não tem por que voltar. É verdade. Porque isso também, eu acho que conta muito a saúde mental desse funcionário. Se ele trabalha melhor e ele se sente melhor trabalhando em casa e o trabalho funciona, não tem por que obrigar ele a ter que voltar para o trabalho. Aí ele vai voltar a ficar mal, não vai render tanto no trabalho. Com certeza. As empresas precisam começar a refletir porque as pessoas em casa, menos gastos dentro da empresa, obviamente. As pessoas trabalham um pouco mais, inclusive, passam até um pouquinho do horário, às vezes, porque estão em casa, sim, não tem deslocamento, né? Estão mais próximos da família, dos filhos, e isso também traz um conforto, um bem-estar. Pelo menos um sistema híbrido eu considero ideal. Uhum. O sistema presencial, acho que para situações muito específicas, para profissões muito específicas. Sim. Né? Porque também o totalmente em casa
Aí a pessoa, de novo, vai ficar isolada de novo, tem que ficar aquele tempo todo ali. Então, às vezes, indo um dia ou outro para a empresa e vendo pessoas. Sim, até a interação social entre as pessoas que trabalham na empresa acaba sendo muito positivo. Sim. Mas não tem necessidade de ser todo dia. Principalmente quando a gente fala das grandes cidades, que o deslocamento é muito complicado. Né? 2 horas para chegar, 3 horas para chegar, 2 horas para voltar. Isso vai entrar na conta do dia do trabalhador. Ele vai ficar quanto tempo na casa dele? Tirando a parte que ele está dormindo? 2 horas? 1 hora? Fazendo as coisas que ele precisa, buscando lazer. Lembrando que o lazer é a forma que a gente tem para descansar nossa mente. Então, a gente precisa também ter esse espaço. Voltando um pouco na questão do toque, eu queria entender o seguinte, da onde que vem o toque, né? Porque eu estava vendo uma vez uma entrevista do Murilo Couto, do comediante, que ele falou que teve uma época que ele não podia sair de casa se ele não se despedisse de uma santa. Tinha uma imagem de uma santa lá, porque senão a mãe dele ia morrer. Uhum. E aí ele inventava desculpas das mais variadas só para poder voltar em casa e se despedir da santa, né? Até que um dia, sei lá qual motivo, acho que quando ele se mudou para o Rio ou para São Paulo, acabou sendo obrigado a não se despedir mais da santa. Da onde se desenvolve o toque? Por que tem o toque? Então, cada abordagem também vai pensar de um jeito, né? A psicanálise pensa de um jeito, tem outras abordagens que pensam de outra forma. Mas uma coisa que é comum é que ele vem de uma área de ansiedade, num momento de ansiedade. Então, eu não consigo lidar com um sentimento ou com uma situação e eu coloco alguma coisa naquele lugar que me faz ficar mais tranquila. Eu fico mais calma. Então, vamos colocar um exemplo prático aí. Então, eu vou sair de casa e eu tenho medo de ser assaltada ou eu não quero sair de casa. E aí eu vou lá e verifico a porta muitas vezes para ver se está trancada. Ou com vontade de ficar, ou com medo que aconteça alguma coisa. Existe um deslocamento também, então às vezes eu estou com algum problema em outra área da minha vida e naquela coisa, naquele comportamento repetitivo, eu alivio a minha tensão, que às vezes não tem nada a ver, né? Como você falou, dessa pessoa que ia lá, ai não, se eu não vou lá falar com a santa, acontece alguma coisa com a minha mãe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu só me sinto tranquila quando eu faço aquele ritual, porque ele me acalma de alguma forma. Ele me traz uma segurança que outras coisas não conseguem me trazer. Então, a própria pessoa cria. A própria pessoa cria. Mas ela tem consciência que ela criou aquilo? Então, ela sabe que aquilo não tem sentido nenhum. Ela só não consegue evitar a angústia que gera quando ela não faz o ritual. Até estava vendo a entrevista do Fábio Santos, que é um jogador do Corinthians, no Danilo Gentili, e ele falou que tem muitos. Então, ele tem que ser o último a descer do ônibus. Aí o Danilo perguntou, mas se não for o último? Ele falou, estragou o meu dia. Então, ele falou abertamente que ele tinha isso. Então, ele realmente criou. Sim, sim. E deve ser desesperador não conseguir executar... É sofrido. Aquela... que eu não sei se mania se encaixa como sendo um toque, né? Porque geralmente a pessoa fala, tem uma mania de fazer tal coisa. Mas às vezes já é um toque, né? O que a gente vai pensar como mania e como toque? É sempre o sofrimento que isso gera. Então, eu tenho uma mania de dormir do lado esquerdo da cama. O dia que eu dormi do lado direito, eu dormi mal, não gostei, mas tá tudo bem. Não, eu tenho um toque de dormir do lado direito da cama. O dia que eu não durmo, acho que alguma coisa vai acontecer, acho que eu vou ter um pesadelo. Eu começo a criar situações, mesmo sabendo que eu tenho consciência que aquilo não é real, mas eu não posso evitar de sentir. Porque o pensamento é uma coisa, o sentimento é outra coisa completamente diferente. Sim. Né? E no caso da pandemia, será que surgiu mais isso? No sentido de, vou criar esse toque, então, porque aí eu não pego Covid. Uma proteção, né? Então, assim, um jeito de usar máscara específico. Então, já conheci pessoas que tinham um jeito de colocar máscara. Primeiro na orelha esquerda ou primeiro na orelha direita. Então, é como se fosse uma garantia de uma coisa que eu tenho muito medo. Então, o que está por trás nesse caso? Eu tenho medo de morrer. Tenho medo de ficar doente. Tenho medo de acontecer alguma coisa comigo. Então, eu vou inventando coisas que eu possa me sentir seguro. Que me traga segurança. Mesmo que seja uma falsa segurança. Mas aí, se a pessoa fica doente, o toque vai embora... Piora, geralmente piora. Porque é como se fosse uma comprovação daquela crença. Uma comprovação que realmente aquilo protegeria de alguma forma.
Então, quem tem toque, que traz um sofrimento ou que atrapalha a vida, por exemplo, eu tenho muitos toques e isso atrapalha a minha rotina, porque eu não consigo sair de casa, porque eu tenho que verificar o gás, tenho que verificar... Apaga a luz várias vezes. Apagar a luz várias vezes. Então, isso vai atrapalhar a minha rotina. Então, tem que procurar ajuda. Procurar a ajuda de um profissional em saúde mental para ele ir orientando e também descobrindo quais as causas, porque cada pessoa tem a sua dificuldade, né? Então... Mas, por exemplo, as pessoas hoje ainda têm essa dificuldade de procurar fazer uma terapia, procurar uma psicóloga. Ainda tem? Porque antigamente eu lembro que as pessoas não iam porque eu não tô doido para procurar um psicólogo. Sim. Mas hoje em dia ainda tem essa... Tem. Claro que antigamente era uma coisa mais estigmatizante. Então, era o doido, era o louco, né? Então, não vou tomar uma medicação psiquiátrica, não vou no psicólogo, porque é coisa de doido. Hoje, esse viés caiu um pouco, mas ainda tem uma coisa de eu dou conta sozinha. Eu não preciso de psicólogo para isso. Eu vou lá conversar? Eu não quero, se eu vou conversar com meu amigo. Pois é. E a psicoterapia é além da conversa. As palavras vêm surgindo de uma forma natural, mas toda a interpretação que tem depois disso... e os insights que a pessoa acaba tendo de coisas que ela mesma vai falando e vai percebendo, vai se percebendo, vai muito além de uma simples conversa. Sim. Inclusive, conheço pessoas que precisam fazer terapia. Se você estiver assistindo esse episódio, por favor, cuide da sua saúde mental que você está precisando. Aí, depois eu vou entrar também nessa questão da terapia, mas existe uma importância também da pessoa, por exemplo, ela acha que ela consegue lidar sozinha. Então, às vezes, ela nem tem tanto preconceito, ela só acha que ela consegue lidar sozinha. Existe um poder aí, no caso da pessoa que consegue verbalizar o que ela está sentindo? Tem uma mudança ali? Porque, às vezes, ela está lidando sozinha. Uhum. Então, ela não fala para ninguém o que ela está sentindo e o problema dela. A partir do momento que ela fala isso, que ela põe para fora tudo aquilo, muda Sim. nela alguma coisa? Na verdade, esse é o princípio da psicanálise, né? É a cura através da fala. Então, a partir do momento que eu verbalizo, que eu consigo colocar para fora e entender os meus sentimentos, eu vou pensando melhor sobre eles, vou refletindo, vou pensando melhor em soluções, mesmo que for sozinho. Então, tem gente que faz a escrita terapêutica, que escreve sobre o que está sentindo. Os nossos sentimentos, principalmente nos adultos, são muito confusos, muito bagunçados. Então, o que eu estou sentindo exatamente? E a gente, às vezes, não sabe responder. Estou me sentindo mal. Mas mal como? O que você está sentindo exatamente? Não sei, estou me sentindo mal. Então, a gente precisa esmiuçar isso. Mas então, aí se escreve, seria o que? O ato, não só de escrever, mas ela leu o que ela escreveu? Para algumas pessoas, só escrever é o suficiente. Algumas pessoas precisam reler, precisam refletir, né, sobre aquilo. A questão isso é um método que também é catártico. Eu coloco para fora tudo que está me incomodando e me sinto aliviada. Agora, só isso não é suficiente. Se eu colocar para fora, falar, escrever, mas não fizer nada com essas informações, daqui a pouco eu vou estar angustiada de novo. Sim, tem que refletir ali e naquele mudar problema. posicionamentos, Sim. né? E essa é a graça da psicologia, porque a psicologia ela é feita em dupla. Então, a pessoa precisa também mudar formas de ver a vida, formas de pensar, aos poucos, com cuidado, mas isso é necessário, ela precisa fazer um movimento. E aí, pensando nisso, por exemplo, o que eu penso? Que a pessoa vai fazer a terapia, vai se consultar com um psicólogo, psiquiatra, mas vamos pegar o psicólogo que não tem medicação. Por conta de problemas da vida. E na minha cabeça, a pessoa, durante a vida dela inteira, ela vai ter problemas. Sim. Então, para mim, a terapia era um processo contínuo. Vamos pensar o seguinte, que a terapia ela pode ser um processo contínuo se for um suporte que me faz bem para levar os meus problemas do dia a dia. Mas lidar com o problema em si não é o objetivo da terapia. O objetivo é dar ferramentas para a pessoa lidar com qualquer problema da vida. Tá. Então pode existir um momento que a pessoa fale, já tenho todas as ferramentas, não preciso mais. Sim. E é desejável que isso aconteça. Ou então a pessoa, por um tempo, fala, olha, agora estou bem, tenho as ferramentas para lidar com as minhas questões, porque os problemas não sumiram. O que some é o nosso jeito de lidar com eles, que modifica, aliás, né?
Então, modifico o meu jeito de olhar o problema com a minha família, por exemplo. Não mudei de família, continua a mesma. E aí pode sim ser que a pessoa em algum momento pare a terapia, não sinta necessidade naquele período, nunca mais retorne, ou retorne dali a alguns anos, depois de um tempo, quando precisar de novos recursos, de novas ferramentas. Entendi. E aí eu também pensei aqui numa outra coisa, que é que você falou que às vezes as palavras elas vão surgindo naturalmente, a pessoa que vai falando alguma coisa e você vai dando um caminho ali. E aí entra muito na questão de comunicação, né, que é basicamente o que a gente tenta fazer aqui. E eu estava vendo esses dias um vídeo de uma psicóloga em que ela falava justamente isso, que ela aprendeu na faculdade que ela precisava ter sempre uma postura e uma reação e uma cara muito séria e encarar aquilo tudo com muita seriedade e tal. E depois ela mostrava como que ela realmente atendia. E ela super reagia e dava risada e bebia, não bebida alcoólica, mas assim, bebia e tal. Isso também é algo válido, assim? O psicólogo ele tem que ter essa coisa mais... Ele tem que se manter sempre muito formal e muito sério? Claro que a gente tem algumas orientações de cada abordagem, né? Até a psicanálise tem algumas orientações, mas isso vai muito da personalidade do analista ou do psicólogo. Então, a pessoa precisa ser natural. Você está ali com outra pessoa. Você precisa ser quem você é. Né? Dentro dos limites do profissionalismo, claro, mas você não pode ser um fake ali. Sim. Né? Não pode fingir ser uma pessoa porque a pessoa também vai sentir que você está fingindo e ela vai se fechar. Como é que eu vou me abrir para uma pessoa e falar dos meus problemas, das minhas dificuldades, de uma pessoa que eu olho para ela e sinto que ela não é ela mesma, que ela está fingindo para estar ali? Então, a gente tem algumas, dentro da psicanálise, por exemplo, né? A gente tem algumas abordagens mais clássicas que exigem uma postura mais imparcial do analista. Fazer cara de paisagem, né? Procurar demonstrar o mínimo de emoção possível para que a pessoa... O intuito é que a pessoa se sinta à vontade para se expressar como se ali não tivesse ninguém. Sim. Mas, para algumas pessoas, principalmente a nossa cultura, que é uma cultura mais calorosa, as pessoas gostam de conversar bastante, algumas pessoas ficam incomodadas com essa postura mais clássica. Sim, tem que ter um feedback, né? Exato. Quando você está falando, a pessoa tem que reagir ao que você está falando. Mostrar que está ouvindo, né? Então, muitas pessoas ficam incomodadas. Por isso que é tão importante, quando a gente pensa em psicoterapia, você encontrar uma abordagem que você goste para ser atendido, e uma pessoa que combine com o seu jeito para te atender. Senão, não vai dar certo. Sim. É uma dupla de trabalho como qualquer outra. E tem gente que eu conheço também que fez terapia, por exemplo, e nunca mais fez justamente por isso. Eu fiz e odiei e pronto, e parei por aí, né? E às vezes é justamente testando com outros. Essa questão ainda de reagir ao que o paciente... É paciente, né? Paciente, pode ser. Algumas pessoas falam cliente, outras falam paciente. Cliente, para mim, já fica uma coisa muito fria, muito só tá atrás do meu dinheiro. Paciente está falando como se deve reagir, por exemplo, se o paciente fala que cometeu um crime? Só voltando nessa parte, eu falo analisando. Eu gosto de falar analisando, porque acho que fica uma coisa mais implicada, né? Tá. Mas vamos pensar. Então não é nem paciente nem cliente, é o analisado. Eu estou ali, ele é o meu analisando e eu sou analista. Então, analista e eu analisando, estamos ali. Construindo juntos, né? Agora, a gente tem alguns limites. E limites que são muito claros. Quando a gente começa um processo de psicoterapia, geralmente a gente já fala isso para a pessoa que a gente está atendendo. Se a gente sente necessidade, tem gente que faz um contratinho, tem gente que conversa, mas limites precisam ser colocados. E esse é um deles. Então, se a pessoa comete um crime, eu preciso refletir com ele. Primeiro, que crime é esse, né? Então, sei lá, roubou uma bala na padaria... Roubou um chocolate na Americanas. Exato, roubou um chocolate na Americanas ou matou alguém. Qual é esse crime? E deixa claro que em alguns momentos, quando ele se colocar em risco ou colocar o outro em risco, algumas informações do nosso sigilo podem ter que sair do nosso sigilo. Mas e se for, por exemplo, ele não cometeu um crime,
mas ele tem desejos, assim, que não cabem na sociedade. Entendi. E como manter só uma cara do tipo, ah, não, sim, vamos trabalhar em cima disso. Mas você não precisa manter uma cara, né? Acho que você não precisa se indignar, porque ali não é sobre o que o analista pensa ou sente. Mas quando a pessoa se coloca em risco, coloca em risco a posição dela social, ou coloca, porque sim, nós temos uma posição social que precisa ser cuidada, vivemos em sociedade, né? Precisamos respeitar o outro. Então, tem coisas que a gente precisa refletir. Você vai refletir com a pessoa sobre isso. Por que você vai fazer isso? Da onde veio isso? Qual o intuito? Você tem consciência das consequências que isso pode gerar, tanto para o outro quanto para você? E se a pessoa insiste, permanece, a gente vai ampliando as situações. Então, às vezes, fala, olha, eu vou ter que falar com um familiar seu, porque você, por exemplo, isso que eu ia perguntar. né, você está dando todos os indícios que você pode cometer um crime grave, então, e aí você verbaliza e você avisa. E quando for contra ele mesmo também. Então, por exemplo, a pessoa tem pensamentos suicidas. Também. Você também pode sair dali e entrar em contato com um familiar e avisado. Também. Mas tudo sempre muito claro. Não se faz nada pelas costas da pessoa que você está analisando. Uhum. Então, olha, se você correr risco de vida, eu vou ter que falar para alguém. Eu vou ter que pedir socorro e falar para alguém. Eu não vou deixar você se machucar e não vou fazer nada. Sim. Essa é uma posição interessante porque a pessoa também se sente cuidada. Então, eu posso falar sobre os meus pensamentos, mas quando essa pessoa que está cuidando de mim sentir que eu estou correndo risco, ela vai cuidar de mim, ela vai me proteger. A gente tem 100% de garantia? Não temos 100% de garantia de nada, mas o acolhimento ajuda muito. Pensando ainda nessa questão toda, e a gente falou da pandemia, imagino, eu como professor, já vi bastante, mas a questão também por conta da pandemia, ter ficado tudo online. Então, ter perdido totalmente o contato social. O medo. Como que isso afetou, por exemplo, os alunos? No próprio rendimento, e se a gente for pensar em criança também, principalmente. Sim. Como que ficou isso durante a pandemia, assim? Foi muito ruim e está sendo ainda. Esses frutos ruins ainda estão sendo colhidos. Primeiro porque a criança ela aprende através do exemplo, do convívio. Né? As funções cognitivas estão voltadas para outras coisas. E se ela não teve esse convívio, ela vai ter uma dificuldade de socialização. É natural que as crianças ainda passem um perrengue desde sempre. Então, dentro da escola, a gente vai avaliando as crianças, a gente vê as dificuldades de interação, os grupinhos que se formam, mas isso faz parte da socialização. Só que essas crianças não tiveram isso. Ficaram 2 anos aí sem isso. E 2 anos na vida de uma criança, de um adolescente, é um salto maturacional muito grande. Então, tem muita dificuldade. Fora o déficit no aprendizado mesmo. Uhum. Então, eu deixei de interagir, eu deixei de estar ali. Estudar em casa só é interessante para quem é muito focado, para quem tem muita concentração. Até adultos têm dificuldade de estudar sozinhos. Imagina uma criança que está dentro de casa, os brinquedos dela estão lá, tem tanta coisa lá. O adolescente está lá, ele quer conversar com os amigos, ele quer ver as coisas na televisão. E aí ele tem que se concentrar no estudo. É muito difícil conseguir isso. Sim. Mas isso, imagino que vai ter um resultado pior, talvez, daqui a alguns anos, né? Quando essa criança, esse adolescente chega ali com seus 18, 20, 21, talvez isso que ela perdeu... Principalmente eu fico pensando em criança menor até, que entrou na pandemia com 4 anos e voltou para a escola com 6, quase 7... que talvez tenha perdido ali uma parte importante de alfabetização, de escrita, de coisas assim meio básicas, que é isso, em casa não vai ter como se concentrar, né? Sim, tem tanta coisa, né? E aí as pessoas falam, mas eu não consigo me concentrar. Quais os estímulos que você tem à sua volta para te ajudar na concentração ou para te atrapalhar? Então, para uma criança e para um adolescente, isso é terrível. E, óbvio, agora a gente já está vendo as dificuldades, né? As escolas voltaram e os rendimentos caíram.
Ou, quando os rendimentos se mantiveram, tivemos as questões sociais. Então, não consigo mais, eu brigo na escola, eu choro porque o meu amiguinho me magoou e eu não soube lidar com aquilo. Então, é muito complicado. Daqui a alguns anos, a gente vai consolidar o que a gente conseguiu recuperar ou não recuperar. Mas tem um estrago feito. Sim. Ponto. O que a gente vai conseguir depois disso é lucro. E no caso da criança, por exemplo, a criança... Não vou dizer todas, né? Mas o que eu vejo é que a criança ela é conhecida meio que por ser meio maldosa, assim. Porque a criança não tem muito filtro, então, se ela quer maltratar a outra criança, quer tratar meio mal, ela vai lá e pronto, e não tá nem aí. Por conta da pandemia, será que teve um número maior de crianças que, como não tiveram contato, quando voltaram, não estão sabendo lidar justamente com isso, com essa rejeição? Porque ela entrou na pandemia, criancinha. Então, ainda, às vezes, nem falava muito direito. E voltou para a escola já falando, já tudo, com uma vontade, às vezes, de ter amigos. E aí chegou lá e tem aquela criança que não está nem aí, Sim. que trata mal. E ela não sabe lidar com essa rejeição. Isso já é natural das crianças. Nesse momento, vamos pensar que elas têm uma dificuldade maior de uma situação que já existe. Dentro da socialização, o que as crianças vão aprender? Os limites. Qual o limite para magoar o outro? Qual o limite que me magoa? O que eu posso falar? O que eu não posso falar? Qual o nível de sinceridade que eu preciso utilizar? Então, todas essas regras sociais, é nesse momento que a criança vai aprender. Sim. Dentro de casa, os pais devem educar os seus filhos, obviamente, isso não é obrigação da escola, mas elas não têm uma quantidade grande de crianças para fazer esses testes na prática. Então, meu pai me falou que eu tenho que agir assim, minha mãe me falou que eu tenho que agir assim. Mas onde eu testo isso? Na escola. Então, minha mãe falou que eu não posso brigar com o coleguinha. Mas aí o coleguinha me irritou, o coleguinha pegou meu brinquedo. O que eu faço com isso? Com esse meu sentimento? Então, todas esse equilíbrio emocional, a socialização ajuda. Sim. Se não for o pilar principal. Infelizmente, é uma dificuldade muito grande mesmo para as crianças pequenas. Uma vez eu até vi um outro comediante, só que esse americano, chama Louis C.K., que ele falou que as filhas ficavam muito no celular. Muito. E ele percebeu que elas perderam justamente essa noção, às vezes, de qual é o limite. Então, o limite é quando ele falava isso. Para elas, é muito fácil pegar o celular e xingar o coleguinha, porque tá no celular. Ele falou, ela xinga, põe o celular de canto e a vida tá ótima, né? Ele falou, ela perdeu justamente esse fator de ela xingar o coleguinha e o coleguinha fazer uma cara triste e ela perceber que, putz, o que eu falei não é bom. Sim. Mas antes era tão gostoso ali no celular. Ou e revidar, tal. né? Exato. E aí, o que eu faço quando a pessoa revida? Exato, xinguei, ela me xingou de volta. Na minha cara, eu não pude nem fingir que eu não vi. E aí, talvez, agora, a pandemia tenha aumentado justamente a questão do digital, né? Sim. Que era tudo celular, era tudo uma tela de computador e tal. Para a criança, isso também deve piorar muito, né? Como que consegue lidar agora com a tecnologia? Sim. Os adultos também ficaram sem limites. Sim. Né? Se as crianças ficaram, os adultos também. Então, muitos adultos hoje têm uma dificuldade de socialização. Então, não sabem o que falar, não sabem como falar, não sabem como se portar num grupo social. Isso é verdade. As telinhas têm esse problema, né? A tecnologia é muito positiva, trouxe muitos benefícios para a nossa vida. Eu ainda sou de uma geração que também foi analógica, né? Então, a gente viu tudo que a tecnologia pode trazer de bom. Só que agora, a questão social foi muito prejudicada. Tanto que a gente vê agora, eu acho que ainda tem poucos, assim, restaurantes e bares mais temáticos, tal, que eles pedem para a pessoa guardar o celular, às vezes numa caixa com cadeado, para sentar na mesa, e tem lá a placa, converse. Porque genial, né? Hoje mesmo você vê, às vezes, em bares, tem gente na mesa que está no celular, enquanto as outras pessoas estão ali. Não, que eu tenho que responder aqui rapidinho e tal. Mas se for pegar uma outra época, que não é a minha época, eu ouvi dizer que não tinha o celular e a pessoa conversava. Ela não tinha que responder aquela mensagem na hora. Ela ia responder quando ela chegasse em casa.
Então, talvez não tenha essa necessidade de responder ali na hora, o desespero do celular. Não tem, né? Essa sensação de urgência, de que o dia é curto, o tempo é pouco, tudo é rápido e é para ontem. A gente não aproveita os momentos. Sim. Então, uma coisa que, assim, é básica. As famílias hoje almoçam e jantam juntas? Pois é. Todo mundo sentado na mesa, conversando sobre como foi seu dia. Não. Come cada um horário, né? Todo mundo com o celular ou com a televisão. Então, não tem essa interação mais entre as pessoas. Aquela cena de filme americano, que era comum a família tá... O jantar está na mesa. Aí senta, sem televisão ligada, e eles só realmente conversando. Para quem assiste Todo Mundo Odeia o Chris. Sim. Eles sempre vão lá, jantam, não tem, a televisão tá lá do outro lado, não tem celular. E é sempre isso. Como é que foi na escola hoje? E fica a família inteira sentada juntos. Eu acho que hoje... Não tem mais esse momento. É muito raro, né? Não tem. A gente conversa de vez em quando, na hora que dá, entre uma atividade e outra. Sim. Então, para as crianças e para os adolescentes é péssimo, porque olha como eles crescem. Né? Sem valorizar as relações humanas. Nós só nos desenvolvemos enquanto humanos em convívio com outros humanos. Até vi Tô cheio das citações, mas eu vi uma entrevista também de um outro comediante que ele falava que o que importava não era viver, era conviver. Sim, com certeza. Então, que era justamente isso, de estar com outra pessoa, de conviver, de conversar, de conhecer uma pessoa nova e tudo mais. E sem muito celular, sem muito tela, sem muito... Com certeza. Se você pega um gato, filhote de gato, e você tira ele da mãe, ele continua miando. Ninguém precisa ensinar para ele miar, que ele mia. Vai usar a caixinha de areia sozinho, né? Ele se vira. O cachorrinho também. Tira ele da matilha dele, deixa ele sozinho. O que acontece com ele? Ele continua sendo um cachorro. Agora, tira um bebê humano do convívio. O que vira esse bebê? Ele não vira um humano. Verdade. Né? Então, a convivência nos constrói. Isso é muito importante. Sim. E a gente vai perdendo a mão. Né? E ali na telinha, em coisas que são criadas para nos distrair e não nos divertir. Eu fico ali o dia todo rolando o Instagram. Na hora que eu... passo horas ali. Na hora que eu termino, ou que eu canso, porque é infinito, né? Na hora que eu canso... eu não estou melhor, eu não estou mais tranquila. E às vezes sente até mal. E às vezes Você sente fala, até caramba, mal. eu fiquei todo esse tempo aqui sem fazer nada. Tinha um monte de coisa para resolver e eu fiquei aqui 2, 3 horas fazendo nada. E aí já dá vontade de novo de pegar o celular de novo, dar uma atualizada, ver o que tem de novo aqui. Exato. A gente precisa disso? Não. Então, eu posso, em uma atividade que eu vou realizar, deixar o celular na gaveta. Quanto mais perto o celular ficar, mais a gente vai ficar olhando. Sim. Então, põe numa gaveta, põe no armário, deixa dentro da mochila, dentro da bolsa, umas 2 horinhas. Porque até você fala, vou ter que ir lá para pegar. Não. Né? E aí você tenta se concentrar melhor no que você está fazendo, aproveitar. Eu estou tomando uma cerveja com os amigos, estou ali, não estou lá. Aonde quer que esteja o meu celular ou as coisas que estão no meu celular. Estou aqui com essas pessoas. Como é que é esse momento? Então, estou me alimentando, vou comer. Qual é o gosto da comida que eu estou comendo? Qual a textura? Sim. Eu não sei, né? Porque eu enfio na boca e engulo porque eu estou olhando o celular. Então, prejudica muito. Para os adultos já é ruim, imaginem quem está com informação, né? Sim. E essa questão ainda da escola, de tudo mais, lembrei muito de trabalho, né? O quanto que a pessoa não gostar do trabalho influencia a cabeça dela, a vida dela, o corpo dela. Então, a questão do trabalho é muito complicada. Porque a gente precisa trabalhar, todo mundo precisa pagar os boletos, né? Na sociedade que a gente vive, a gente tem os boletinhos para pagar. Só que o trabalho precisa ser um meio de vida e não um meio de morte. Infelizmente, nós não podemos todos trabalharmos no que amamos. Né? Esse seria muito ideal, mas não. Então, o que eu preciso? Ter um trabalho que não me traga mais sofrimento. Que eu consiga desenvolver aquele trabalho sem me trazer sofrimento. Eu passo muitas horas do meu dia naquela atividade. Se ela for uma atividade que me causa raiva, asco, tristeza, angústia, eu vou passar a maior parte da minha vida com esses sentimentos ruins.
E óbvio que isso vai afetar minha saúde mental e, consequentemente, minha saúde física. E aí, porque, por exemplo, muita gente fala, né? Você tem que trabalhar com o que você ama. Isso realmente é muito bonito na teoria, né? Sim. Na prática, às vezes, não dá. Então, Não dá. pegando o exemplo de pessoas próximas. Por exemplo, que se formaram, por exemplo, em história. E estão até agora procurando emprego. É o que ama. Mas é uma área difícil, é uma área que não tem tanta vaga, é uma área complicada. E às vezes vai acabar indo para uma outra área porque precisa pagar os boletos. Sim. Como que essa pessoa consegue manter uma cabeça boa? Sabendo que assim, o que ela ama não vai ter como fazer. Uhum. Ela vai ter que trabalhar com o que ela não gosta. E às vezes o que ela odeia, que é o emprego que apareceu. Uma coisa que não é a minha favorita, porque nós temos muitas qualidades, então eu posso ter uma área que seja a minha favorita. Mas eu posso procurar outras áreas na qual eu possa desenvolver outras qualidades diferentes. Então, vamos lá, usando o seu exemplo, né? Eu sou formado em história e não consigo um emprego na minha área e amo o que eu faço. Então, eu tenho muitas alternativas aí. Eu posso trabalhar numa área completamente diferente que desenvolva... eu tenho muita habilidade com o público. Eu posso trabalhar numa área que eu desenvolva essa habilidade, que não tem nada a ver com o que eu gosto de história. E posso, de forma paralela, vivenciar também o que eu gosto. Posso dar aula, posso fazer uma pesquisa, posso escrever um artigo, posso ser preceptora de estagiários. Eu posso, sim, vivenciar aquilo que eu gosto, talvez não de forma integral, talvez não de forma diária, mas não precisa ser uma coisa que eu excluí da minha vida. Uhum. Agora, o importante é não odiar onde a gente trabalha. Mas eu odeio onde eu trabalho. Então, está na hora de você fazer uma transição. A melhor forma de procurar emprego é empregado. Porque se você procura emprego desempregado, você vai ter muitas vezes que aceitar um emprego que você detesta. Que não tem nada a ver com você. Às vezes até que fere os seus valores. Porque eu estou sem dinheiro e eu preciso do emprego. Agora, se eu estou empregado, vou procurando vários outros caminhos com outras coisas. Talvez que eu não goste tanto, mas que não me sejam ruins. Para poder sair daquele emprego. Agora, trabalhar no que você odeia para a saúde mental é péssimo. Péssimo, né? Eu acho que deve ser essa história de procurar um emprego estando empregado, mas já odiando o que faz. Uhum. Eu acho que é um pouco parecido com o que eu vi esses dias também falando de qual o melhor pré-treino, quando você vai tomar alguma coisa para ir para musculação. E o cara falou, chifre, pé na bunda. Então você tem que ter aquele ódio, né? Na base do ódio, realmente, você vai fazer o exercício. Exato. Pode ajudar, realmente. Então, às vezes, a pessoa fica acomodada no emprego que não gosta, mas só não gosta. E tá ali acomodado. Eu acho que quando vem o ódio, eu acho que tira muito dessa zona de conforto e fala, eu não aguento mais, eu tô quase, sei lá, batendo em alguém, xingando alguém, então vou aproveitar e vou procurar alguma coisa que eu goste um pouquinho mais. Sim. Porque senão não vai sobreviver ali também. E pode acabar realmente batendo em alguém. Pegando como exemplo ser professor, não vão agredir não, porque a gente é contra a violência. Mas pensando em você, de repente, às vezes xingar, ser história. A gente vê vídeos às vezes, do professor que pega o celular e joga na parede. Sim. E xinga. E tudo. Porque chega um momento que você tem que pensar muito bem se... Porque você ganha mal, você tem que aguentar uma sala cheia de alunos. E aí você tem... Eu sempre falo isso. Você tem 30 alunos. 29 são legais. Aquele um que não é, ele estraga, ele contamina. É tipo um negócio podre, assim, uma comida podre que vai contaminando o resto. E estraga o seu dia. Um aluno ruim, chato, insuportável, estraga o seu dia. É verdade. Então, às vezes, você tem que pensar muito bem ali... Ser professor é muito complicado, porque você vai lidar com várias pessoas e cada uma tem uma educação diferente. Uhum. Alguns têm um pouquinho mais, outros têm um pouquinho menos, né? Algumas pessoas tiveram uma socialização adequada quando crianças e sabem se comportar em um meio social e outras não. Dependendo da idade dos alunos, tem uma questão de poder com o professor, de querer mostrar que sabe mais ou que o professor sabe menos. E ser professor não é só ter o conhecimento.
Isso é simples. Sim. É a parte mais simples, na verdade, né? Ser professor é você conseguir passar esse conhecimento. Exato. A maneira como você passa a informação. Exato. Esse é o pulo do gato do professor. Porque ler um livro todo mundo consegue. Agora, explicar aquele livro Exato. de uma forma que o outro entenda, levando em consideração as dificuldades e as potencialidades individuais. Então, o professor tem um trabalho muito complexo. Agora, muitas vezes os pais não ajudam, né? Os alunos não ajudam. A estrutura das instituições também não ajudam. Mas, por exemplo, uma coisa também que me chamou a atenção existem escolas, e isso existe, obviamente eu não vou dar nomes, que, por exemplo, proíbe o professor de falar não para os alunos. A palavra mesmo. A palavra não, ela é proibida. Então, se o aluno está fazendo alguma coisa errada, não pode falar, ei, não é para fazer isso. Tem que falar de uma outra forma que ele entenda que não pode fazer, mas não pode dizer a palavra não. Eu não sei há quanto tempo isso já existe nas escolas, mas eu já vejo pessoas aí de 18, 19, já de um jeito diferente. Uma pessoa que reage mal a qualquer coisa que o professor fale, ou o palestrante. Eu estou falando isso, mas não é dos meus alunos. Mas como eu dou muita palestra, eu vejo às vezes a pessoa na palestra. Por exemplo, eu dou palestra de reprodução. Dependendo do que eu fale ali, o aluno se sente totalmente ofendido. Porque eu falei, sei lá, a palavra pênis. Ele se sentiu totalmente ofendido porque eu falei pênis. E eu acho que isso já vem de uma coisa já dessa educação, já que ele pode tudo, e nunca é não, e tudo mais. Essa criança hoje, que está crescendo sem ouvir o não, como que vai ser? Que adulto que ele vai ser? Então, não temos bons prognósticos, né? De uma pessoa que não tem capacidade de lidar com a frustração. Então, acho que começa pelos pais. Os pais precisam entender que nós preparamos os filhos para a vida. E a vida diz não. Na maior parte das vezes, inclusive. A vida frustra, a gente fica chateado, a gente fica triste. E o que a gente faz com aquele sentimento? Então, se eu tenho 4 anos e o meu amiguinho rouba o meu brinquedo, eu vou lá e bato nele. Mas se eu tenho essa atitude quando eu tiver 18, 20, essa atitude infantil de não saber lidar com a frustração e dar chilique, gritar, eu vou ser péssimo para mim mesma. Eu não vou conseguir construir nada na minha vida, porque tudo que a gente constrói passa por frustração. Então, quando eu aprendo alguma coisa nova, eu vou ter que errar várias vezes antes. E errar me traz frustração. Sim. Tem um caso muito específico que eu gosto de contar essa história, porque para mim eu tomei um choque tão grande quando eu ouvi, que uma pessoa, o menino fez 9 anos, e aí no aniversário de 9 anos, o tema era reinado, né? E na hora dos parabéns, coroou a criança, assim, ó, deu um coroazinho na criança. Que fofo, né? Gente, os nossos filhos são importantes e especiais pra gente. Lá fora, eles são mais um. Eles não vão ser especiais pro chefe. Ele não vai poder dar chilique pro chefe, quando o chefe falar não pra ele. E aí, o que a gente quer para essas pessoas no futuro? Para esses adultos? Que eles não saibam lidar com frustração, que não só na vida pessoal, quanto na vida profissional, eles não consigam se desenvolver, porque tudo dói, tudo machuca. Então, quando a gente chega na escola, numa escola que endossa esse tipo de comportamento, que não transforma as crianças em pessoas que vão agregar a sociedade e agregar a si mesmas, é uma escola que perdeu a função. Sim. Então, a escola não é só ensinar. Isso é muito pouco. Educar é em casa, mas a escola prepara para a vida, porque a socialização ocorre dentro da escola. Né? Então, além dos conteúdos, eu também aprendo a me comportar, a respeitar a autoridade, a me organizar nos meus estudos, a saber o que é uma organização, a saber as consequências quando eu não me organizo e tiro lá um 0 na prova. E quando eu sou frustrada, o que eu faço com isso? Eu dou chilique, eu vou reclamar para o coordenador, eu falo para o meu pai brigar com o professor. Tem uma amiga minha que é professora que recentemente passou por isso também. Falou um não para o aluno, a mãe foi lá. Por que você falou não para o meu filho? Ele ficou triste, ele chorou. Ele ficou triste, é isso. Então, nunca ele vai ficar triste na vida dele. Para o resto da vida dele, ela estará do lado para protegê-lo de todas as tristezas. Só que não, né?
Pois é, então, eu fico imaginando essa criança adulta indo numa entrevista de emprego, descobrindo que uma vaga vai ter 20 pessoas ali fazendo aquela entrevista e que de repente não vai passar. Sim. A vida vai acabar para essa pessoa, né? Sim, sim. Ele não vai conseguir lidar. Então, eu conheço jovens que falaram assim para mim. Foi muito curioso esse jovem, que não é meu paciente nem nada, mas ele falou, então, você acredita que eu me formei e eu fui procurar emprego e queriam me dar de assistente? Eu não vou trabalhar de assistente, porque eu tirava não sei quanto na faculdade. Eu falei, meu amor, deixa eu te falar uma coisa, você não vai começar como CEO da empresa. É lá de baixo que você vai começar e você vai provando o seu valor, você vai provando como você vai se desenvolver ali. É assim que você vai crescendo na sua carreira. Então, essas crianças que acham que podem tudo vão se transformar nesses adultos. Que passam por cima das pessoas, que puxam o tapete das outras porque elas merecem mais. Uhum. Porque elas são mais especiais. Então... E que é curioso porque são todas da mesma geração. E aí todas vão se sentindo especiais, todas vão competindo. Exato. Essa questão do não... de não saber lidar com coisas banais, assim, e a forma como reage. Sim. Eu vejo isso, por exemplo, dando palestra mesmo, e quando a gente ouve de outros colegas e tudo mais, que a pessoa se sente ofendida com alguma coisa que foi dita numa palestra. Da pessoa, a gente vê hoje em dia a quantidade de comediante que é processado por piada. Uhum. E você vê que a pessoa é muito... Ela lida mal com essa... Ah, não, porque ele falou tal coisa... Sim, mas era uma piada, ele é um comediante e tudo mais. E se sente extremamente ofendido. Uma vez eu lembro do Leandro Carnal, dando o exemplo que ele falou que... Como que ele lida quando as pessoas dizem que ele é careca, né? Chamam ele de careca. Ele falou, bom, eu sou careca. Então eu lido normal. E aí ele falou que quando xingam ele no trânsito de filho da puta, ele falou, tem duas opções. Uma eu penso, a minha mãe é puta? Se a resposta for sim... Ele fala, bom, conhece mamãe. E vou embora. Se for não, ele fala, bom, me confundiu com alguém. E vou embora do mesmo jeito. Então, assim, é muita maneira como a gente lida com aquilo. Sim. E eu acho que hoje em dia não estão sabendo lidar com qualquer coisa que você fale. Então, esses dias, um colega também disse o seguinte, quando ele dá aula ou palestra, ele faz uma piada, ele falou, eu aprendi que agora sempre, depois que eu falo, gente, desculpa pelo que eu falei. Ele falou, eu já peço desculpa na hora, porque eu não sei como vão reagir com o que eu estou falando, então eu não quero problema, então eu já peço desculpa se alguém se sentiu ofendido com o que eu acabei de dizer. Imagina, eu vou ter que pedir desculpa sempre. Nem tudo é sobre a gente. Então, se você fala alguma coisa, eu tenho que pensar exatamente, é sobre mim? Porque às vezes não é, e na maioria das vezes não é. Por isso que eu falo, as pessoas que nós amamos são especiais pra gente, mas elas não são especiais no mundo lá fora. Então, se eu vou com essa ideia, eu acho que tudo é pra mim. Que a pessoa falou pra mim, que aquilo, ó, tá vendo? É comigo. Não é, ninguém tá ligando pra você. Ninguém tá ligando pra você, amor. Quem tá ligando pra você são as pessoas próximas. Caso contrário, você é só mais um na multidão. Então, não pode se ofender pessoalmente à toa. As pessoas têm isso hoje, né? Não era com você. É meio que uma mania de perseguição, quase, assim, sim, né? Ah, estão me olhando, estão comentando, é sobre mim. Estão falando de mim, estão rindo de mim. Sim. E é isso, né? Olha, você nem existe para aquelas pessoas, né? Você é um merda, ligando. Ninguém tá nem aí para você. Tá e ninguém liga pra gente mesmo, né? Então, vamos pensar numa coisa macro. Dentro de uma palestra, dentro de um show, quem tá ligando pra você? Ninguém. Quem é que tá ligando pra você? Quem te ama, quem tá próximo, seus amigos. Para as outras pessoas, você é só mais um número ali. Então, eu não posso me ofender com a pessoa que nem me conhece. Nem sabe quem eu sou. Então, eu não vou ir arrumar encrenca porque a pessoa pisou no meu pé. Vou pedir desculpa e seguir meu caminho. Não foi pessoal, ela nem me conhece. Sim. E aí, uma outra coisa também que eu queria perguntar, pra gente também não prolongar muito, hoje em dia tem bastante filme e série que aborda o mundo da terapia, da psicologia. Tem lá o do Selton Mello, que ele fez bastante sucesso, essa série dele. Que vem de uma série americana, isso, né? Que eles refilmaram, que é a sessão de terapia. Isso, que eu acho que, se eu não me engano, não sei se você sabe, alguém depois comenta isso,
Eu acho que a original, ela é tipo de Israel. Tinha alguma coisa assim, a série original. E os Estados Unidos fez uma versão que fez sucesso e aí fez aqui no Brasil. Ah, é verdade. Tem uma coisa assim, eu não sei exatamente o país, eu não mas... sei o país também, mas depois alguém... roda vários países aí Isso. essa série. Essas séries, esses filmes e tudo mais, cumprem ali com o seu papel? Tem bastante coisa... Ou não? Assim, eles dão uma aumentada... Tá muito aumentada, né? A sessão de terapia eu dou risada quando eu assisto, porque assim, tudo ali é inadequado, né? É o analista, acho que ele é psicanalista mesmo, né? É o analista que, assim, tudo ele faz errado. Então, na primeira temporada, que até com outro ator, ele se envolve com a paciente amorosamente. E, nossa, um salseiro, tudo errado, né? Mas eu acho que o ambiente é interessante, porque as pessoas têm muita curiosidade. O que acontece dentro de uma sessão de terapia? O que as pessoas ficam ali... 1 hora conversando lá. Mas então, essa, pelo menos nesse sentido, ela se aproxima. Eu acho que de saber que ali é um espaço seguro e um espaço que as pessoas podem desenvolver a si, falar sobre si, sobre as suas dificuldades, eu acho que esse papel cumpre. Agora, é ficção, então teremos exageros, senão a gente não tem história, né? Sim. Mesmo porque dentro de sessão de terapia real, tem sessão que é morna, tem sessão que é quente, que a gente fala de um monte de coisa, tem sessão que é mais de manutenção, mais tranquila, não é tão interessante para a gente colocar numa telinha, né? Sim, ali com certeza os assuntos devem ser só para causar um impacto. Sim, causa um mesmo. impacto. Então, não é sempre que você vai pegar, por exemplo, que já foi abordado nessa série, não é sempre que você vai pegar uma pessoa que foi abusada sexualmente, ou não é sempre. Né? Pode acontecer, mas não é uma rotina. Sim. Então, as rotinas são mais tranquilas. É um desenvolvimento mais tranquilo. Porque eu lembro muito antes dessa série, o que eu lembrava de ter de psicologia em filme, série, era sempre no tom de humor. De comédia. Eu lembro daquele filme Quem Vai Ficar com Mary? Tá. Que começa com ele deitado ali no divã. Do divã. E como ele tá de costas pro psicólogo, ele tá falando pra caramba e o psicólogo até sai, se eu não me engano. Ele volta comendo, limpando. Não, interessante. Então, de repente, tem uma série que mostre no lado mais sério, né? Mais dramático. Pouquinho mais perto do real, né? Porque essa coisa do psicanalista clássico que fica atrás do paciente que está deitado no divã. E ali ele dorme, que é o que realmente tinha nas coisas. Dorme, come, faz um monte de coisa, não presta atenção no que a pessoa está falando. Acabou gerando um afastamento. As pessoas, eu vou lá para a pessoa ficar me ouvindo falar e não fazer nada com isso. Vai ficar me zoando, vai saber o que a pessoa está pensando, não está nem interagindo comigo. Então, eu acho que sim, é importante a gente começar a desmistificar o que é uma sessão de terapia. O que é um cuidado terapêutico? O que é cuidar da saúde mental? Sim. E eu acho também, se fosse fazer real, não ia fazer sucesso. Não. Porque ia ser essa coisa que você falou, amor, meio chato. Meio chatinho. Umas coisas que só interessam para a pessoa que está falando. Para quem está de fora, não é uma super fofoca. Né? Ai, meu Deus, que fofoca. Não é. Seria igual, por exemplo, aquelas séries médicas, House. Sim. Se fosse fazer a realidade, ia ser um paciente chegando e tá com virose. Sim. Aí ia ser o segundo, virose. Aí o terceiro, virose. E no House era lupus, era um monte de coisa. Só coisa difícil, né? Então, não. Acontece, mas não é comum. Sim. Né? Mas só da gente conseguir pensar, por exemplo, né, numa série médica, de pessoas que falam, ai, queria ser médico porque vê aquilo, ai, gostaria de trabalhar com diagnóstico. Despertar uma curiosidade sobre o trabalho já é positivo. Sim. Porque quem trabalha com ciência está sempre escondido. Então, se de alguma forma as pessoas se interessam pelo nosso trabalho, a gente fala, então tá bom, então vamos falar sobre isso. Bom, para finalizar, eu tenho feito sempre um top 3 com os entrevistados, então me fale o top 3 de alguma coisa. Já que a gente está falando aí de série, filmes, que você indique 3, pode ser filme, série, livros, que falem de psicologia, ou que falem de alguma área, ou que abordem a questão mental, alguma coisa assim, mas que tenham uma comunicação, uma linguagem que seja interessante, que não seja um livro
técnico específico, né? Então, um livro, uma série, um filme, qualquer coisa que aborde, ou que possa abordar, de repente, alguma patologia psicológica, que também é interessante para ver como que aquele paciente fica. Agora tem bastante coisa sobre autismo, né? E tudo mais. Então, Sim. se você puder ter 3 indicações... Nossa, que difícil isso, porque eu consumo, em relação a livros e a filmes, eu consumo algumas coisas um pouco diferentes para uma psicóloga. Na verdade, eu gosto muito de psicologia forense, psicologia criminal. Então, eu acabo gostando dessas coisas, né? Mas pode indicar qual é a última boa. Acho que Ilana Casoy é muito interessante. Aliás, fica o convite para Ilana Casoy. Já foi palestrante no Pint of Science em Santos. Convidamos para o Guarujá, infelizmente não pôde ir. Fica o convite para ela vir aqui também. Eu acho muito interessante a gente, porque como ela aborda de uma forma muito jornalística os casos, ela fala muito sobre todo o contexto. E a gente vai entendendo que as pessoas, elas... contexto, elas não nascem um monstro, né, que faz coisas horríveis, mas existe um contexto ali. E pior, que muitas vezes a gente convive com essas pessoas e não percebe. Não sabe. Porque todo mundo tem um lado obscuro. Algumas um pouco mais obscuros. E aí? Então, acho que tudo que ela escreve é muito interessante. Eu gosto muito de Machado de Assis. E sou apaixonada por ele. E tudo que ele fala, principalmente os contos, são impactantes. Porque eles falam sempre do movimento humano. Do que a gente pode fazer de melhor e de pior. Então, essa coisa muito de falar sobre o comportamento e os sentimentos humanos, para mim, é o máximo na escrita dele. Sempre de uma forma muito lúdica, muito rápida. Os contos são sempre curtinhos, que você termina de ler e faz, nossa, aconteceu isso? Meu Deus! Então, você vai refletindo um pouco sobre as questões. E eu gosto de fantasia também. Acho que dá para a gente colocar aí fantasia para a gente refletir algumas coisas. Tem uma série que eu tô assistindo no momento, que é Cidade Invisível. E eu acho muito interessante porque ela fala muito de como a gente monta a nossa família. Nem sempre a nossa família é a nossa família de sangue. Às vezes, a nossa família são as pessoas próximas, amigos, primos, pessoas que se aproximaram da nossa vida e com quem a gente construiu alguma coisa. Então, acho muito interessante porque ele vai abordar isso, além de falar um pouco das lendas brasileiras, que acho que a gente tem que conhecer o nosso país. Valorizar mais. Valorizar. E o nosso país tem um jeito muito diferente. Nosso povo tem um jeito muito diferente. Mais afetuoso, mais caloroso. Um jeito diferente de pensar, inclusive. Então, acho interessante a gente também dar uma ênfase nas produções nacionais. Até por isso. Até eu lembro do Casimiro comentando que ele comparou... essa questão toda do folclore brasileiro e tal, e ele comparou com os filmes da Marvel, com o Thor e tal. E ele falava, o Thor, o deus do trovão. Aí ele falou, não, o Saci mata. Mas ele não mata ele mata ali, no Piauí. Ele mata ali. Do ladinho aqui, né? O Boto, ele vem à noite, vira um homem, pega a mulher do cara e volta pra água. Ou seja, ele fere aqui, ó. Então é lá dentro que ele vai ferir, Fere né? o coração, é verdade, é pesado. É muito pior. O cara tá vivo, mas ele tá vivendo numa tristeza profunda. Ainda cria o depois filho daquilo. do Boto ainda, né? É o quê? Cria o filho do Boto ainda. Exatamente. É complicado. Afinal, o pai é quem cria, né? Bom, então estão aí as 3 dicas. Dessas, bom, a Ilana, conheço bastante, já li bastante. Acho que eu nunca li Machado de Assis. Experimenta. Decepção, talvez, né? Experimenta. São curtinhos, tem contos curtinhos, é muito legal. Vou ler. E o da Cidade Invisível eu vi a primeira temporada só. Eu sei que saiu a segunda agora. E a primeira eu achei legal também, porque é brasileiro, mas tem uma qualidade boa. Sim, é muito bom. A história é boa também, então fica aí as 3 dicas. Rede social, alguma coisa que alguém... Minha rede social principal é só o Instagram, né? @Luciene Dalla Vale, Dalla com 2 L's, Vale com 2 L's. E aí, por lá, alguém que tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais sobre como a psicoterapia funciona, só me chama lá.
Então, beleza. Então, sigam aí, curtam, compartilhem, se inscrevam, comentem. Enfim, todos os recados para poder seguir, a gente ter cada vez mais inscritos e comentários e seguidores. E no Instagram também, como Cango Ciência. Já tem lá o Instagram também para seguir. Então é isso, até a próxima. Tchau.